tarde a todos. Vamos então finalizar as funções nitrogenadas. Na aula de hoje vamos falar de nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos. O primeiro é nitrilas, ou também chamado de nitrilos. São compostos orgânicos resultantes da substituição do átomo de hidrogênio do cianeto de nitrogênio por um grupo orgânico, aqui denominado o radical. Então, nesse exemplo, o grupo funcional e a substituição do hidrogênio por um radical orgânico. De acordo com a IUPAC, é só colocar a palavrinha nitrilo após o nome do hidrocarboneto correspondente. Então, aqui a gente tem um carbono, dois carbonos. Met, et, ligação simples entre eles, an. Tirando essa parte aqui, então o hidrocarboneto é esse, terminação O, acrescido da palavrinha nitrilo, etanonitrilo. O nome dos nitrilos pode também ser formado pelo nome do radical ligado ao grupo funcional, antecedido da palavra cianeto. Então, o grupo funcional é isso e isso é o radical. Então, a gente usa a palavrinha cianeto de para indicar esse grupo funcional e o radical metil ou metila. Outro exemplo, outra forma, no caso específico deste composto é o cianeto de vinila, que também é conhecido por acrilonitrila, que é muito usada na fabricação de polímeros acrílicos, como, por exemplo, as lãs sintéticas denominadas Orlon. As nitrilas alifáticas com até 14 átomos de carbono são líquidas. Elas são tóxicas, mas em menor grau do que o ácido cianídrico. Isonitrilas, ou também conhecidas por isocianetos, são compostos contendo o seguinte grupo funcional. Então, também teve a substituição do hidrogênio, aqui, por um radical orgânico. Elas derivam do hipotético ácido isocianídrico, vindo daí o nome isocianetos. As isonitrilas são isômeros das nitrilas, que vem a palavrinha isômero. A gente não estudou ainda, mas para explicar aqui, tem a mesma fórmula molecular, pode observar, um carbono, um nitrogênio, um CH3, um CH3, mas são de funções diferentes. Aqui é uma isonitrila e aqui é uma nitrila. Então, nesse caso, é um isômero de função, mas é bem menos estável que as nitrilas. Os nomes são feitos ou com a terminação carbilamina ou com a palavrinha isocianeto. Então, vamos no exemplo. Esse primeiro exemplo tem aqui o radical metilcarbilamina ou isocianeto de o nome do radical metil ou metila. Nesse outro exemplo, então a função está aqui. A gente pode usar das duas formas. No caso, o radical aqui são com 2 carbonos, etilcarbilamina ou isocianeto de etila. As isonitrilas mais simples são líquidos incolores, pouco solúveis em água, muito tóxicas e de cheiro extremamente desagradável. E os nitrocompostos, que são substâncias formadas por moléculas orgânicas que contêm o grupo NO2. Aqui no nosso exemplo. A nomenclatura IUPAC recomenda o uso da palavra nitro, seguida do nome do hidrocarboneto. Então, esse é bem simplesinho. O hidrocarboneto aqui é composto por 2 carbonos. Então, a palavrinha nitro, mais o hidrocarboneto com 2 carbonos, et, ligação simples, an, terminação O. Nesse outro exemplo, que a gente tem uma cadeia ramificada,
Então, vamos numerar de acordo com que o grupo funcional obtém o menor número possível. Então, vai ficar 1 nitro, 2 metil, met, et, prop é a cadeia principal. Ligação simples entre os carbonos é um hidrocarboneto, terminação O. Então, com isso, a gente finaliza o grupo funcional nitrila, isonitrila, nitrocompostos. Já vimos aminas e amidas. Então, vocês vão fazer a atividade da página 117 e a atividade da página 119 para correção na próxima aula, terça-feira, às 8 horas. Um abraço.